Voz está boa, a altura? Perfeito. Bom, muito boa noite. Dia 7 de janeiro, a primeira egrégora gratitude do ano de 2006, 26, 2026. A egrégora, agora em dezembro, fez 5 anos. E este ano, agora, de 2026, o Instituto Mais Atitude faz 25 anos. Já vou dar um spoiler para vocês. Em agosto desse ano, nós faremos uma festa de aniversário, um jantar. E aí eu espero que vocês possam ir reservando já na agenda. Anota aí, Sala, 22 de agosto. Nós faremos um jantar de aniversário do Mais Atitude. Espero que todos possam estar junto conosco. Essa noite nós vamos receber a querida Salwa Randan, lá de Manaus, que vai fazer a nossa vibração de amor e de cura. E logo depois, Cláudio Café, fundador e presidente do Instituto Transformação Cidadã, que vai dar uma aula de servir para nós. O que esse pessoal faz, vocês vão ficar boquiabertos de ver o lindo trabalho que eles fazem lá. Salwa, a tua música está na ponta da agulha. Você cumprimente, se apresente e a palavra é toda tua. Vou te pôr aqui em evidência. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Boa noite a todos. A maioria já me Amém. conhece. Meu nome é Sálua. Como ele disse, eu sou aqui de Manaus, sou médica e espírita, e estou aqui com essa missão de poder vibrar por nós, inicialmente, que estamos aqui, e por todos aqueles que estão nesse momento necessitando desse amor, desse abraço fraternal de cada um de nós. E que assim seja, que possamos vibrar juntos e relaxar um pouco juntos também. Podemos começar, se for possível, agora mesmo. Pedi para que colocasse essa música, para que nós pudéssemos nos conectar conosco, com o nosso interior. Então, eu peço aqui gentilmente que todos possamos fechar nossos olhos, que nós possamos relaxar por breves minutos, nos conectando com o nosso eu, colocando a coluna ereta ou na melhor posição confortável para cada um, que possamos inspirar lentamente, expandindo os nossos pulmões, permitindo que o oxigênio possa adentrar essa máquina perfeita que cada um recebemos de presente do Pai Eterno. E ao expandir e permitir que o oxigênio adentre, que passe pelas nossas artérias, chegue aos nossos capilares e que possa se derramar por todas as nossas células, infundindo cada uma de nutrição, de harmonia e de amor. E ao expirarmos, esse gesto que parece ser tão simples, mas que é carregado do simbolismo da retirada física mesmo de todas as energias deletérias, energias estagnadas que nos fazem tão tristes ou permite que nós possamos ficar até doentes. Inspirando lentamente, expandindo o pulmão e expirando também lentamente,
nos permitimos a renovação de nossas forças, de nossas energias. E a nossa conexão com o divino também se faz pelo chakra coronário, onde adentra a luz que nos percorre e nos invade. Essa luz bendita de amor, de misericórdia, traz ao nosso ser paz, harmonia e alegria. Essa luz faz com que possa se relaxar todos os músculos da nossa face, todos os músculos do nosso crânio. E nesse movimento bendito de inspiração profunda e expiração, vai se renovando toda a nossa energia. E a energia também que vem do alto desce e relaxa o nosso pescoço, nossa região cervical lentamente, vai relaxando a região dos ombros, e o movimento da respiração segue, e esse bem-estar de relaxamento vai chegando aos nossos braços, antebraços, mãos e dedos. Mãos benditas, que através dela podemos praticar tanta caridade, que podemos ser solidários com o outro e conosco mesmo. Mãos que traz o trabalho e o bem-estar, ajudando o progresso. E essa energia maravilhosa que adentra pelo chakra coronário, vai descendo e vai relaxando pouco a pouco a nossa região torácica, nosso dorso, nosso abdômen. E o Pai, que é divino e que é misericordioso, vai nos proporcionando a capacidade de nos conectarmos com o aqui e agora. E que esse relaxamento possa ir progredindo para a nossa região do quadril, nossas coxas, pernas. A respiração vai progredindo, uma expiração profunda e relaxante. E uma expiração eficaz, mas também lenta, para que toda a energia seja renovada, trazendo alegria, otimismo e esperança para todas as nossas células. E o relaxamento chega aos nossos pés, aos dedos dos pés. Pés também tão benditos, que nos permite caminhar nessa existência. Permite chegarmos a lugares onde o outro se encontra, onde nossas experiências nos esperam e onde o progresso, a evolução é a certeza. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta encarnação, por esse movimento da respiração que traz a vida e pela possibilidade que cada um de nós tivemos de estar aqui agora presente para poder, como dito anteriormente, ajudar não só a nossa evolução, mas o progresso do nosso planeta. E que a paz esteja com todos nós. E que essa paz possa também reverberar em uma luz dourada que possa ser emitida pela nossa mente e pelo nosso coração, invadindo como se fosse uma bolha a nos envolver
de energia dourada, energia potente, e que vamos emitir em direção dos nossos irmãos, e que essa energia traga a cada um deles vitalidade, harmonia, esperança e otimismo, porque estamos entregando o melhor de cada um de nós aos nossos irmãos. Nesse momento, darei início à leitura de todos que estão aqui. Senhor Deus, agradecidos estamos pela oportunidade de vibrar pelos nossos irmãos, que todos recebam em seus corações a emissão desse amor fraterno, que a luz se expanda para todos e que assim seja. Leila Kenny, deixa eu aproveitar que você não está trabalhando hoje à noite, porque está de férias da escola, e pedir para você fazer a gentileza de fazer o agradecimento à Sala, por favor. É um prazer, Salwa. Eu pude sentir no corpo a energia dessa vibração e com certeza ela reverberou em todos aqueles que dela precisavam. E que a gente possa expandir ainda mais por todo o planeta, por todas as pessoas. Em nome da Egrégora Gratitude, eu agradeço por você ter começado o ano com essa energia. Gratidão, querida. Eu é que agradeço a oportunidade e o convite do amigo Renato, gente. Fiquei muito feliz, muito obrigada. Sala, eu me sinto honrado, agradeço de você estar sempre disponível quando a gente solicita e trazendo essa luz maravilhosa para nós. Eu vou abusar mais um pouquinho de você e vou pedir para você recepcionar o nosso convidado, Cláudio, dando as boas-vindas para ele, por favor. Primeiro, eu queria pedir desculpa, eu não vi o acento. É Cláudio Café. Na hora que eu fui fazer o videozinho, falei Cláudio Café, mas entendi que café é muito mais simpático. Prazer em conhecê-lo e seja bem-vindo a essa egrégora que é igual coração de mãe, né? Todos estão aqui, sempre que chegam, são abraçados. Sinta-se abraçado. Obrigado, primeiro ao Renato pelo convite, ao Edenilson, que me falou várias vezes desses encontros. Obrigado e parabéns, Salwa. Foi muito energizante passar esses momentos com você. Eu saí de Moema agora, cruzei essa cidade, peguei trânsito, correndo, achando que eu podia perder o horário, mas graças a Deus deu tudo certo. E começar o ano assim para a gente é realmente energizante, é revigorante, né? Muito obrigado pela oportunidade. Cláudio, muito bem-vindo. E, por favor, comece explicando para a sala por que o seu café. Então, esse apelido, na verdade, não é um sobrenome, é um apelido. Algumas pessoas até acham que é o meu sobrenome, Café. E na minha adolescência, eu nasci na Brasilândia, meus pais
são comerciantes ou foram comerciantes há quase 5 décadas. E o meu pai vendia muito café aqui no comércio dele, e eu fazia, eu acho que as pessoas que têm um pouco mais idade vai se lembrar do Café Pelé, e você comprava a embalagem, juntava a embalagem e trocava por camisetas. E eu adorava, um menino que gostava de jogar bola na rua, tudo. Eu tinha 200 camisetas do Café Pelé. E aí, como eu jogava bola, o pessoal falava, tirava sarro. Você acha que você é o Pelé? Você não é o Pelé, você é o Café. E aí foi um apelido que acabou pegando. Eu carrego ele aí há mais ou menos uns 40 anos, 45 anos mais ou menos. Muito bom. Entendeu, Saulo, o porquê do café? Muito bom. Eu coloquei aqui na tela também o Edenilson, que foi o nosso irmão que apresentou o Cláudio para nós. O Não, pode Edenilson abrir. estava colaborando com ele numa campanha que eles fizeram agora no final de ano. Eu cheguei até a divulgar no nosso grupo a campanha de Natal que eles fizeram lá para mais de 300 crianças, 300 famílias, me parece, né? E o Edenilson, como é um trabalhador do social enorme, estava lá junto com ele e me fez o carinho de apresentar para o Cláudio. Muito obrigado, Edenilson. E coloquei aqui também, Cláudio, o Paulo Taba, que o Paulo Taba foi um dos fundadores do Mais Atitude. Na verdade, foi ele e um primo dele, que está sempre aqui conosco, hoje ele não pôde estar, mas eu queria, Paulo, que você, como fundador do Mais Atitude, desse também as boas-vindas aí ao Cláudio, para que vocês possam se conhecer um pouco mais. Bom, primeiramente, né, ô Cláudio, boa noite. É um prazer ter você conosco aqui. E um café sempre faz bem em qualquer situação, né? E com você não vai ser diferente. Então, nós que fazemos o social, eu acho que a gente não tem fronteiras para enfrentar as coisas, né? A gente vai à luta, a gente consegue, todos os nossos objetivos são alcançados. Você, como um dos criadores do teu instituto aí, eu acho que segue o mesmo caminho. Independente disso também, eu sou diretor de uma entidade chamada Casa da Esperança aqui em Bonoiê, e hoje nós estamos com 63 assistidos, só que lá é deficiência intelectuais. Então também a gente trabalha nesse sentido. O Instituto Mais Atitude, todos os eventos que essa entidade promove, nós estamos presentes, participamos intensamente de todos aqueles movimentos que eles fazem. E a gente está sempre disposto a ajudar. E eu acho que com você também não é diferente, tá? Seja bem-vindo à nossa egrégora e conta um pouco da sua história Obrigado. também. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo calor nas palavras. E eu acho que a gente realmente, a gente que entra nessa, a gente que é picado pelo mosquitinho do social, né? A gente não mede esforços para poder ajudar, né? Para poder fazer o bem, né? E eu tive muita alegria, eu tive muita muita sorte de conhecer algumas pessoas que estão nessa sala, outras eu não conheço pessoalmente, mas já tive a oportunidade, tive o prazer de ouvir seus nomes flutuando por aí, projetos maravilhosos como o Kimbonaway, que eu já ouvi falar muito através de alguns grupos que a gente participa em comum, e a gente tenta aprender com cada uma dessas pessoas, com cada uma dessas instituições que tem a mesma, que rema para o mesmo lado, né? Então, nós temos um papel um pouquinho diferente, porque nós estamos enraizados numa comunidade onde nós executamos o serviço.
né? Nós temos o trabalho de execução, diferente de algumas instituições que têm mais um viés de captação, tem mais a facilidade de captar, de gerenciar voluntários e procura instituições executoras como a nossa para poder fazer essa conexão e fazer acontecer. E isso foi um divisor de águas na nossa vida, quando nós conhecemos o Edenilson através do Rotary, a Elisa, o Paulo Ei, o William, Lin, entre muitas outras pessoas que têm essa conexão com vocês, entender o nosso papel, entender o nosso trabalho, entenderam e enxergaram a seriedade que a gente leva essa ação, esse trabalho, essa missão, né? E nos ajudaram, nos fortaleceram, nos ensinaram, nos ensinam todos os dias. O Edenilson é um cara fantástico, eu aprendo muito com ele, é o meu mestre, o Edenilson é um dos meus mestres e é um cara que tem um coração muito, muito bom, e é difícil a gente não se contagiar com essa bondade e com esse amor que ele transborda, né? E agora eu tive a oportunidade de conhecer o Renato nessa ação do Natal Mágico, que esse ano foi mais um ano desafiador, e graças a Deus, graças aos parceiros, aos amigos, aos doadores, graças a todos vocês, deu super certo. A gente conseguiu, inicialmente, a proposta eram 250 crianças, nós conseguimos chegar a 375 crianças. E foi o recorde dos últimos anos, né? E isso para a gente foi uma gratidão muito, muito especial em finalizar o ano dessa forma. Cláudio, Então, nós também, um momento só, Renato. pode Nós também falar. ajudamos o PAC, que eu acho que é da sua zona aí, né? Da zona da Brasilândia ali. Também fazemos algum movimento também para o PAC. Já fizemos vários movimentos para ele também. Acho que você deve conhecer o PAC também, né? Eu não conheço pessoalmente, eu nunca estive lá, mas eu tive a oportunidade de conexão com o PAC através da Joyce, que eu conheci no Inovice, né? A Joyce, em um momento, eles estavam fazendo alguma ação de arrecadação de alimentos para algumas famílias, se eu não me engano, da Estação da Luz ou do Brás, né? Eu acho que teve alguma coisa que aconteceu, um incêndio, inundação, alguma ação desse tipo. E aí eles estavam fazendo a arrecadação de alimentos, foi um período que a gente teve um volume muito bom aqui, e aí nós conseguimos, além de atender o nosso público com a produção de marmitas, montagem de cestas básicas, a gente conseguiu direcionar um pouco de alimento para essa ação do PAC. Eu não conheço, mas esse ano eu pretendo conhecer, porque eles são nossos vizinhos, estão aqui em Pirituba e a gente está a alguns quilômetros de distância só. Falou, então. Mas sei que é uma potência, sei que é uma potência, a gente tem muito que aprender com eles. Obrigado. Cláudio, o motivo de eu ter convidado você, na verdade, são muitos, mas eu vou pontuar dois. O primeiro deles é que esse nosso grupo, é, ou melhor, esse nosso encontro, ele nasceu na época da pandemia, porque nós ficamos impedidos, né, de visitar entidades, fazer eventos, enfim. Então, muita gente que está conosco aqui, o grupo de WhatsApp tem quase 200 pessoas. É que não dá para todo mundo estar vindo a todo momento, enfim. Mas tem muita gente aqui que a gente só conhece virtualmente, né? Assim como você escutou que a Sálua é de Manaus, a Miriam é de Marília, a Odete e a Cláudia são de Ibiúna, nós temos o Zé Carlos está lá em Minas, mas ele é daqui de Caeiras. Enfim, a gente tem gente
do Brasil todo. Já tivemos até gente do exterior aqui no grupo. Só que a raiz do Mais Atitude, né, é do trabalho presencial mesmo, né, no trabalho ou dentro de uma instituição, enfim. E eu, quando vi essa presença do seu trabalho dentro da comunidade, né, eu achei importante estar trazendo você para que as pessoas que acompanham aqui a Egrégora Gratitude conheçam um pouco do que é, né, a grandiosidade desse trabalho junto às pessoas que necessitam, né? A nossa proposta aqui virtualmente é de estar levando uma vibração boa de energia, uma vibração de cura, né, de amor, mas esse trabalho presencial, principalmente no estilo que vocês fazem, né, que é local, dentro de uma comunidade, ajudando tantas famílias, isso dignifica a sociedade, né? E nós vivemos uma época onde a descrença nos valores humanos tem crescido tanto, né? A descrença nos políticos, nos empresários, no próprio homem, né? Ver pessoas como você, como o pessoal do PAC e da Kibonoye, enfim, pessoas que realmente ocupam da sua vida, do seu tempo, se dedicam em poder ajudar, né? Então, achei importante estar trazendo você, porque a gente sempre fala muito de nós mesmos, né? Já trouxemos também outras entidades aqui, assim como o pessoal do PAC mesmo já veio fazer uma egrégora aqui conosco. Então, conhecer como nasceu o ITC e toda a tua trajetória vai ser muito importante. E para começar isso, eu vou compartilhar com o pessoal aquele vídeo que você me mandou, onde tem uma matéria na TV Record. Ele é curtinho, é de 1 minuto e meio. Assim, as pessoas podem ter uma pequena noção do trabalho que vocês fazem aí. Deixa eu... Segundo o mapa de desigualdade da rede Nossa São Paulo, Brasilândia é a região paulistana com a segunda maior proporção de residências em favelas, 29,6%, e o quinto pior índice de emprego formal, 4 a 7% dos moradores economicamente ativos. E em tempos de pandemia, a Associação de Bairro passou a exercer um importante papel na vida dessas pessoas. Muitos moradores da Brasilândia trabalham informalmente e, por causa da pandemia, sentiram o impacto econômico. Para aliviar a vida de quem está sem dinheiro, a Associação de Moradores de Bairro distribui marmitas diariamente. São 170 marmitex distribuídos a famílias cadastradas na associação. Todo o alimento aqui é arrecadado por meio de campanhas nas redes sociais e preparado por cozinheiros voluntários. Infelizmente, aqui na Brasilândia, uma grande fatia das pessoas trabalham por conta, né? Ou é terceirizado, ou empregada doméstica, ou é prestador de serviço autônomo, e essas pessoas ficaram sem emprego, né? Com isso, esgotaram-se os alimentos, as pessoas não têm o que fazer, né? E nós decidimos fazer marmitex, porque a marmita, a gente atende as mesmas famílias todos os dias. Então a pessoa sabe que ela vai receber no almoço uma marmita para ela, uma para o filho, uma para a esposa, todos os dias. E mesmo com Flávio, o empresário no Brasil, ele não só o empresário, é a sociedade toda, mas principalmente o empresário. Precisa investir, precisa ampliar a empresa. Ele enfrenta um juro de 15%. Bom, Cláudio, agora É muito eu mais. acho que eu já falei muito, está nas suas mãos apresentar para nós, então, a tua história e a história da tua ONG do ITC. Por favor. Mais uma vez, obrigado, Renato. Só para eu poder me orientar aqui, qual o tempo que a gente tem, Renato? Você tem agora, a partir de agora mais 1 hora. Mais 1 hora. Tá, É.
Rapaz do céu, eu falo muito, então se eu não me policiar, a gente vai atravessar o dia e chegar sexta-feira com o Cláudio falando. Então eu vou tomar cuidado para não me alongar muito e vamos lá. Bom, E não primeiro, mais uma fique, vez, obrigado pela não fique oportunidade e eu vou falar um aborrecido, pouquinho. não É, fique aborrecido. Se alguém levantar a mãozinha, eu vou te avisar, porque pode ser que alguém queira, né, te fazer alguma pergunta, prestar algum depoimento, tá? Então, vamos lá, vamos bater papo. perfeito, ótimo. Acho que realmente, como eu vou falar direto, então fica aberto. Eu paro, respondo, a gente pode ir batendo essa bola também ao decorrer do bate-papo, tranquilo. Eu vou começar falando um pouquinho do Cláudio. Eu sou nascido na Vila Brasilândia, na década de 70, eu tenho 50, vou fazer 56 anos, eu nasci em 73. Sou filho adotivo de um casal de mineiros que chegaram em São Paulo no começo da década de 70, finalzinho da década de 60, e sou filho adotivo dessa família. E meus pais compraram um terreno na Vila Brasilândia e acabaram construindo uma casa bem simples, de barro, e assim eu cheguei a essa família. Meus pais sempre. Meu pai era torneiro mecânico, minha mãe cozinheira. Logo em seguida, eles construíram um comércio, construíram uma quitanda, onde vendia frutas e coisas assim para sustentar a família. Logo em seguida, o comércio cresceu. Eu comecei muito cedo a trabalhar com os meus pais no comércio, ajudava os meus pais comerciantes. Minha mãe foi a primeira mulher empreendedora que eu conheci, a dona Dora. Ela vendia roupa, ela comprava roupa no Brás e vendia aqui nas ruas da Brasilândia. Eram poucas ruas, né? Muitas vielas, nenhum asfalto naquela época. E minha mãe é analfabeta, e mesmo assim ela empreendia na época, e eu cresci no colo dessa família. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, sempre trabalhei como CLT em empresas. É, Agora, há 10 anos, eu me tornei servidor público municipal e sou casado há 30 anos, completo 30 anos esse ano. Sou casado com a dona Silvana Pereira da Silva, que está aqui nos ouvindo. Tenho uma filha de 23 anos, Ana Cláudia, completa 23 anos agora, dia 23 de março, e uma neta chamada Lua, que é a alegria da casa. Ela veio num momento muito especial para a gente, e tem 2 anos e meio, né? E aí, esse é o Cláudio, né? Esse é o Cláudio, um menino que cresceu, não muito, né, porque eu tenho 1,60 m, não cresci muito, mas que cresceu nas ruas do bairro, criou uma identidade muito grande com o bairro, e foi vendo a violência, foi vendo a fome, a vulnerabilidade ali, cercando todos, né? Já presenciei muitos momentos que os meus pais, com amigos, faziam vaquinha para ajudar vizinhos que estavam desempregados, e cresci dessa forma, né? E exatamente no começo dos anos, no final da década no ano de 2018, 2008 mais ou menos, eu montei um time de futebol de várzea. Era um time chamado Esporte Clube Tornado. Esse time foi montado com amigos, cunhados, né? E nós montamos um time e logo em seguida, esse time que nasceu para jogar futebol aos domingos, em campos de várzea, aqui da nossa região, ele começou a ter um outro viés mais social. Então a gente se juntava ali para fazer vaquinha com os comerciantes, com outros amigos, para fazer algum tipo de festa temporal, né? Festa das crianças. E um dia eu fui
fui provocado por um amigo, né, um senhor que era advogado no local que eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, e aí esse cara falou, poxa, vocês não têm um papel de time, vocês não desenvolvem um papel de time de futebol, vocês têm um outro espírito, por que que você não transforma seu time em uma associação de moradores? Né? E assim nasceu a MAVB, né, que era a Associação dos Moradores do Alto da Vila Brasilândia. Eu acho que vocês devem ter percebido quando a repórter estava fazendo a matéria, no fundo tinha um logo azul, redondo, com o nome Amavib. E assim nasceu a Associação dos Moradores do Alto da Vila Brasilândia, em 2008, e como a gente não tinha sede, os trabalhos eram feitos em ocasiões especiais, eu trabalhei, tinha disponibilidade, não tinha a mínima noção como tocar uma associação de moradores, a gente se reunia para fazer alguns eventos esporádicos, e assim as coisas foram acontecendo, até que chegou o momento que fui colocado lá do café, a gente não quer mais seguir com essa questão aí da associação, a gente quer jogar futebol, simplesmente, é um sonho seu, não é um sonho nosso, e conta com a gente para jogar bola, para fazer um churrasquinho no final de semana, aquela resenha, mas nós não vamos mais seguir adiante na questão da associação de moradores, né? E aí eu acabei me vendo numa situação que eu tinha que fazer uma escolha, entre continuar com o time ou continuar com a associação, e aí o time fez parte do meu passado, e eu escolhi um outro caminho, um outro rumo. E assim foi a MAVB, né? A MAVB, durante vários anos, a gente fez muitos eventos, tanto que esse evento que nós fizemos agora foi o 11º evento de Natal Solidário, né, que é o Natal Mágico, que depois se transformou em Natal Mágico, e até 2018, até 2017, nós fomos nessa onda de fazer alguns serviços esporádicos aos finais de semana e feriados. E aí eu fui participando, né, fui conhecendo outras atividades, me envolvendo, pesquisando, lendo, aprendendo com exemplos, e aí eu fechei uma parceria com o Sebrae em 2017, quando nós trouxemos o primeiro curso de empreendedorismo para mulheres. Foi o projeto 1000 Mulheres do Sebrae. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? E a gente tinha a meta de formar 100 mulheres da comunidade da Brasilândia como empreendedoras. Então, foi um curso de uma semana. Esse curso foi realizado no quintal da minha casa, que era uma laje, eu morava embaixo, tinha laje em cima, com uma cobertura, e a gente reunia essas mulheres, essas pessoas. O Sebrae mandou mandou uma professora, e a gente conseguiu fazer a primeira. Na verdade, foi a segunda briga que eu tive com a minha esposa, quando eu enchi a casa de gente para fazer esse curso. O primeiro foi um pouquinho antes, que foi uma parceria com o Itaú Social, um projeto chamado Jovens Urbanos, que aí foi um ano de luta para a gente poder realizar esse projeto também, porque era na laje da minha casa e quebrava toda a rotina da minha família, né, da minha esposa, que tinha que dividir o tempo dela com o tempo do trabalho social que o marido meio maluco inventou para tirar o sossego dela. Eu saía de manhã, ia trabalhar, e as pessoas se apropriavam aqui do nosso espaço, que era o espaço da dona Silvana, para poder fazer as ações sociais,
né? E aí, adiantando um pouquinho, a gente chegando em 2019, um outro curso com o Sebrae, um outro curso de empreendedorismo, e Então, Cláudio, 2020 chegou a pandemia, né? Cláudio, 2020 chegou a pandemia. Pois não? vamos aproveitar que você está entrando aí no Oi, 2019. Está me ouvindo ou não? Está me ouvindo, Cláudio? tô te ouvindo, perfeito. Vamos lembrar que você parou aí em 2019 para Tô 2020. te ouvindo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua família, nos seus antepassados, já tinha alguém com esse viés fazendo esse tipo de trabalho social? Ou isso veio para você do nada? Porque, pelo que você me falou, a tua esposa também não era do movimento social. Os amigos acabaram optando em jogar bola. Enfim, isso veio de família ou veio de dentro do Cláudio mesmo? Boa pergunta, Renato. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes, e realmente não veio de família. Veio do Cláudio mesmo, né? O exemplo que eu tive da minha família eram ações que meu pai fazia para ajudar as pessoas, para ajudar amigos, alguma coisa assim. Mas organização popular, movimento assim social, coisa assim, não. Isso eu nunca tinha participado, nunca tinha presenciado. O que eu me recordo, meu pai, em uma época, ele foi associado de uma. Não era associação de bairro, tinha um outro nome, antigamente, que eu não me recordo agora, mas eu lembro que meu pai falava isso, que era um movimento que era para conseguir pagar o terreno que ele tinha comprado, alguma coisa assim, conseguir algumas benfeitorias, mas não tinha, nasceu com o Cláudio mesmo. Legal. Obrigado, Cláudio. Pode voltar para a pandemia lá. Obrigado pela pergunta. E aí chegou a pandemia no começo de 2020, foi um susto muito grande, né, para todos nós, e de repente, um dia eu cheguei no trabalho, isso foi uma coisa muito, muito forte, né, uma coisa que me impactou muito. Eu cheguei no trabalho e tinha uma ordem para esvaziar o prédio, que todo mundo tinha que ir embora, que a gente estava vivendo uma pandemia e a gente estava muito assustado com a questão da China, que da noite para o dia faziam hospitais de campana e a gente via aquela quantidade de pessoas daquela maneira e de repente chegou no Brasil, né? E eu vim para casa, né? Aí já começaram a preparar tudo para o home office e a gente já foi saindo do presencial e entrando no home office. E eu passei no mercado. Eu tenho uma memória muito muito forte sobre isso, que foi o início de tudo, né? Depois da pandemia, que foi um divisor de água na vida de todos nós, né? E eu passei no mercado, enchi meu carro de coisa para a gente ficar dentro de casa, para ficar recluso. E cheguei com a minha esposa, a gente encheu o armário de coisas. E a minha casa é muito alta, quem conhece aqui sabe, a minha casa é muito alta, então quando eu estava na laje, na área, eu tinha acesso à visão, assim, de uma parte do bairro, tudo, e a gente vendo as matérias, assistindo, acompanhando as coisas, e aí um dia eu acordei de manhã para colocar o lixo que o pessoal da coleta ia passar, e eu vi um casal com duas crianças abaixo da minha janela. Eles estavam mexendo no lixo que eu tinha colocado. E aí eu lembro que tinha uma moça muito jovem, dos olhos verdes. Eu tenho até uma outra história para com essa moça, para contar para vocês, eu espero não esquecer. E aí eu peguei e o rapaz olhou para cima, um rapazinho jovem também. Aí ele olhou para cima e falou assim: Ô tio, o senhor não tem nenhum alimento aí para nos ajudar?
é que a gente chegou em São Paulo agora, a gente está morando aqui numa favela chamada Capadócia, e nosso barraco está vazio. Não tem o que comer, né? A gente está montando o barraco e não tem o que comer, com duas crianças, uma menininha de colo e uma pequenininha andando junto ali, chupando chupeta. E aí eu olhei para eles e pensei, poxa vida, cara, eu tô com meu armário cheio de coisa, né? Eu tô com meu armário forrado, eu passei no mercado e aí eu vim no armário, fiz uma sacola com bastante coisa, bolacha, leite em pó, não, leite em pó não, leite, litros de leite. Fiz uma sacola bem legal e dei para eles, né? E aí minha esposa acordou, aí eu peguei e falei, ó, vem aqui. Aí chamei, mostrei, o pessoal tava descendo do outro lado, que é a minha casa da frente para duas ruas. Aí eu falei, poxa vida, ó, fiz uma sacolinha para eles, tudo. E aí eu fiquei pensando, né, cara, puxa vida, e as coisas acontecendo e aumentando. Uma coisa que eu percebi muito, eu acordo cedo, né? Eu gosto de acordar cedo. E aí eu saía na janela e via que o número de pessoas passando para pegar reciclagem nos portões estava aumentando, né? Estava aumentando e estava aumentando muito. Porque, como disse no vídeo, né, a Brasilândia tem uma população muito grande que trabalha de maneira informal. E aí as pessoas estavam perdendo o seu ganha-pão, né? As pessoas não tinham como ganhar, fazer bico, porque ninguém estava contratando, as, as domésticas estavam parando de trabalhar, eram algumas patroas, algumas famílias que conseguiam pagar para sua empregada doméstica, sua secretária ficar em casa, e a gente presenciando isso, né? E aí, no final, isso foi nos últimos 15 dias do mês de março. E aí, eu reuni ali virtualmente algumas pessoas que me ajudavam na instituição, né, que a gente não pode deixar de lembrar essas pessoas. Às vezes eu não cito o nome de cada pessoa que nos ajuda para não ser indelicado com aqueles que a gente acaba esquecendo, mas se não fosse a ajuda de muita gente que passa pela nossa vida, a gente não teria condições de fazer 10% do que a gente faz hoje, né? Então, esse trabalho voluntário é muito importante. E a gente está na comunidade, os nossos voluntários são pessoas da comunidade, né? E aí, eu conversando com, na época, a Dona Rose e o Felipe, que eram pessoas mais próximas de mim, e aí eu falei, ó, eu estou pensando em montar um projeto de combate à fome, uma campanha de combate à fome. Eu conheço muita gente. E aí eu vou para as redes sociais, vou pedir doação e vamos montar uma cozinha, vamos atrás de cozinheiras para a gente fazer marmita 3 vezes por semana. Anote isso, 3 vezes por semana. A ideia era fazer 100 marmitas, mas a gente não tinha local para fazer, a gente não tinha estrutura, a gente não tinha alimentos, não tinha dinheiro e não tinha cozinheiras. E eu, malemar, sei fritar um ovo sem deixar a gema estourar, né? E aí eu comecei a falar com os amigos, comecei a colocar num grupo de WhatsApp, ou algumas coisas eu consigo diagramar, fiz um curso de diagramação pelo CorelDRAW, né, só quem é mais antigo deve conhecer, hoje em dia é Canvas, né, que está na moda, mas aí eu fiz a arte e comecei a divulgar, e no dia 1º de abril, dia 1º de abril, se eu não me engano, foi um domingo, quando eu coloquei no grupo do meu trabalho que a gente ia começar a produzir marmitas, montar a cesta básica, coisa assim. Então a gente tinha esse projeto que foi a campanha de combate à fome, foi a nossa locomotiva, né, no início da pandemia, foi o divisor de águas na nossa vida. Ele nasceu para 3 dias por semana, 300 marmitas. E a ideia era, uma vez por mês, a gente entregar cestas básicas, né? Não tinha quantidade, porque a gente não tinha nem ideia. No dia 1º de abril, a primeira doação que entrou na conta, que não foi na conta do ITC,
na época Mavib, porque eu tinha aberto a conta anteriormente e como não tinha movimento, eu tive que fechar para não ficar gerando débito com despesas. A primeira doação foi de um rapaz lá do meu trabalho, ele doou 5.000 reais para gente. E aí ele mandou uma mensagem, Café, eu recebi uma grana que eu não estava esperando, e aí eu fiz uma doação para vocês. Eu acho que vai dar para ajudar um pouquinho, não é muito, mas eu coloquei uma grana lá, depois você vê o que você consegue aí, depois se eu conseguir eu ponho mais. E aí, quando eu entrei no meu extrato, que eu acessei o aplicativo do banco, que era uma conta que eu tinha, uma conta poupança, na Caixa Econômica Federal, que eu não movimentava, era uma conta que estava parada, quando eu olhei no banco, tinha 5.000 reais, né? E aí eu peguei e as pernas começaram a tremer, e, puxa vida, 5.000 reais, cara, olha isso. E começou a cair dinheiro, e aí pessoas começaram a me procurar, e resumindo, né, no programa de combate à fome por semana, né, nós começamos a fazer marmita no dia 20 de abril, depois que nós conseguimos estruturar o espaço, que era o comércio da minha mãe, que estava fechando pandemia, nós montamos uma cozinha solidária, que foi essa cozinha improvisada que vocês viram no vídeo, no dia 20 de janeiro. E nós conseguimos produzir marmitas do dia 20 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2020. E aí nós fomos fazendo parcerias e fomos sendo indicados para outras pessoas. E foram muitas cestas, muitas marmitas, restaurantes que produziam marmitas e não que produziam alimento, que tinha sua equipe e não queria fechar, não queria perder os alimentos, começaram a produzir as marmitas e eu tinha o trabalho de buscar marmitas prontas para entregar em alguns pontos, né? E aí o nosso recorde de produção de marmitas de produção e entrega de marmita foi 175 marmitas em um só dia. Um só dia. Um domingo, que eu não me recordo agora o dia, que até um lápis, foi um dia marcante para a gente, foi um domingo, nós entregamos 1.075 marmitas. Nós tínhamos um exército trabalhando em torno dessa campanha de combate à fome, né? Tínhamos 2 motos, tínhamos mais ou menos uns 5 carros, tinha o meu e mais uns 4 carros de voluntários que ajudavam a gente nessa logística, e como o volume era muito grande, como a gente ia poder fazer isso acontecer sem desperdício, né? Porque era uma outra preocupação também, fazer com que todas as marmitas chegassem em pessoas que realmente precisavam, né? Em famílias que realmente precisavam. E aí, nós conseguimos mapear 15 pessoas, 15 lideranças em pontos diferentes da nossa comunidade, e essas pessoas mapeavam o seu entorno e me avisavam, Café, aqui nós temos 50 pessoas cadastradas. Então, todo dia, de segunda a segunda, ia ou um carro ou uma moto e levava as marmitas para esse ponto, né? Então, eu tinha uma estrutura fantástica, a gente teve muita gente envolvida e deu tudo certo, né? A gente trabalhou muito mesmo no ano de 2020, mas eu não posso deixar de citar também que no dia 4 de maio de 2020, minha mãe faleceu com Covid, né? Porque a gente, infelizmente, a Brasilândia foi o bairro, no início, foi o bairro com maior número de óbitos, né? E ninguém botava fé, todo mundo falava, não, isso é invenção da Globo, isso é invenção do jornal, isso é coisa de político, e as pessoas começavam a ter esse descrédito em relação à pandemia.
Até que um momento a gente começou a ver vizinhos da frente, vizinhos do lado, conhecidos, pessoas de contato muito próximo foram morrendo, né? E nessa eu acabei perdendo a minha mãe, ela ela pegou Covid no finalzinho de abril, no comecinho, e infelizmente uma semana depois ela veio a falecer e foi um domingo quando eu recebi a ligação do hospital. Foi um domingo que eu tenho uma lembrança muito forte porque foi um dia que eu fechei uma parceria com o Cefras, que o serviço franciscano, que depois virou Chá do Padre, que tem ali na Praça da Sé, que eu acho que alguns de vocês podem conhecer, e eles mandavam para a gente, todos os dias, de segunda a sexta, uma média de 150 marmitas. E aí tinha uma empresária que pagava um táxi, esse táxi, o seu Biratã, que se tornou um grande amigo nosso, um grande aliado nosso, ele vinha todos os dias, ele passava no Fras, pegava as marmitas e trazia para Brasilândia. Então eu pegava as marmitas que a gente produzia, pegava as marmitas que o seu Biratã trazia e fazia toda aquela logística de distribuição. E aos domingos a gente tinha uma parceria com a Casa do Consolador, que é um grupo muito forte também ali do Planalto Paulista, não sei se ainda, se já saíram, acho que eles construíram a sua sede própria e acabaram saindo, mas todo domingo eles reuniam uma legião de pessoas, amigos, empresários, e eles vinham para Brasilândia, traziam dezenas de carros, picapes, e a gente fazia doação em uma comunidade muito, muito, muito carente, que é a Vila Nova União, e com muitas marmitas, todo tipo de coisa que vocês podem imaginar, coco gelado, vidrinhos de suco, água de coco, bolo congelado, para vocês terem ideia, roupas. E aí foi um trabalho muito, muito bacana também, que durou até o final de 2020. Né? Em 2021 também, janeiro de 2021, a gente percebeu que aquele boom, aquela onda de parcerias, de doações, foi esfriando e a gente teve que começar a diminuir a quantidade de marmitas, a quantidade de assistidos, porque a gente percebeu que os comércios foram voltando, as pessoas foram retomando aos poucos e a pressão foi muito grande e eu comecei a desenvolver um vitiligo, né, que a primeira manchinha que eu tive foi no cantinho da boca, depois, em seguida, saiu uma na ponta do meu dedo. Isso foi em dezembro, foi em janeiro de 2020. Foi quando a gente conseguiu dar uma respirada, porque até lá a gente não respirava. Durante algum tempo eu tinha que dormir afastado da minha esposa, da minha filha, porque eu tinha uma vida muito, muito estava fazendo, estava ali gente com muitas pessoas entregando marmita, distribuindo máscara, e isso acabou impactando muito o meu emocional, o meu psicológico, mas graças a Deus posso dizer que eu sou um sobrevivente da pandemia. Tá, Renato, você chegou aqui, você quer falar alguma coisa? tá. Lembre-se que você estava aí no Vitiligo, tá? Eu queria compartilhar o vídeo da entrega das marmitas na Favela União, já que você falou dela, pode ser? Perfeito. Então vamos colocá-la.
words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever blow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Isso, gente. Ó, muito barro, muita lama. As pessoas têm que passar na beira do córrego. É um perigo escorregar, cair dentro do córrego. Com carro também é complicado você passar, porque o carro pode ficar atolado a qualquer momento e tá escorregadio. E amanhã a gente tá aqui de novo. Trazendo o almoço. Amanhã é domingo. E é isso aí. Contamos com vocês. Um abraço. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Renato. Poxa, realmente, esse lugar aí era um lugar muito, um dos lugares que a gente mais criou conexão. Muita gente que veio para cá acabou conhecendo, porque a gente levava para conhecer também. E todos os dias, a gente atendia essa comunidade todos os dias. E quando eu chegava com o meu carro, que era esse Fox Prata, a criançada corria atrás e me chamava de o tio da marmita chegou, o tio da marmita chegou. E me apelidaram durante um tempo como o tio da marmita. Mas a imagem, ela mostra bem um pouquinho do que foi isso que eu falei, né? E aí, Renato, voltando para 2021, né? Em 2021 a gente conseguiu uma parceria com a Gastromotiva, isso foi em meados de 2021, e essa parceria nos permitiu indicar uma pessoa para abrir uma cozinha aqui na Brasilândia, além da nossa, que a gente produzia as marmitas. A gente conseguiu abrir mais duas cozinhas. Uma no Jardim Guarani, era uma das nossas cozinheiras que morava no Jardim Guarani, e a casa dela se tornou uma cozinha solidária, e uma outra cozinha numa comunidade bem carente ali do bairro de Perus. Então, essas cozinhas também, elas tinham ali um pouquinho da nossa metodologia de trabalho, de produção, e graças a essa parceria com a Gastromotiva, a gente conseguiu abrir mais duas cozinhas e continuar o trabalho, substituindo algumas parcerias que a gente foi perdendo, né? E aí, em 2022, as coisas foram
graças a Deus, teve a vacina, algumas coisas foram mudando, as pessoas foram se estruturando melhor, só que aí a gente percebeu que a gente também tinha que continuar apoiando as famílias e ajudando essas famílias a se reestruturar, né? A voltar, primeiro, voltar a ter autoestima, voltar a ter segurança. A pandemia, ela trouxe uma coisa muito pesada, porque ela acabou fazendo com que as famílias ficassem mais próximas, as pessoas não tinham trabalho, não podiam ficar na rua, tinham que ficar dentro de casa, e vocês imaginem numa favela, numa comunidade com casas pequenas, cheio de gente, como é que as pessoas ficavam, e as pessoas foram surtando, e com isso a gente percebeu que o problema de alcoolismo aumentou, o problema de droga aumentou, a violência doméstica também aumentou muito naquela época. Infelizmente, é uma briga da sociedade para a gente conseguir fazer com que isso diminua, e cada dia a gente tem uma surpresa infeliz aí na questão do feminicídio, e a gente percebeu que a nossa estrutura precisava dar uma melhorada, né? Eu tenho uma casa razoavelmente grande, né? Naquela época eu tinha 3 casas alugadas, tinha um espaço que era uma sala de aula e o escritório da associação, né? E aí eu fui acabando o contrato, eu fui negociando com as pessoas para pegar essas 3 casinhas que eu tinha, que eram casas pequenas, de 2, 3 cômodos, cozinha americana, coisa assim, e aí, que era a primeira casa que eu morava quando eu comprei esse terreno. Era uma casa, eu dividi, fiz 3 casas, e aí eu fui pegando essas casas para a gente montar projetos e trazer parcerias, né, para a associação, né? E aí, em 2022, o nosso maior objetivo era estruturar esse espaço para a gente poder trabalhar outras coisas que não fosse simplesmente o combate à fome, com marmita, com cesta básica, mas que a gente buscasse trazer as famílias para dentro da instituição, né? E foi um outro desafio, porque a gente tinha que a gente não tinha grana para isso, né? Não tinha parcerias com valor que realmente bancasse o custo. Durante muito tempo, o custo, além de não pagar aluguel, de não pagar nada, durante muito tempo, eu pagava água, pagava luz, né? Contratei internet, e aí a gente foi estruturando. Eu ganhei algumas carteiras de escola que estavam ruins, até meio que desfiadas, carteiras meio com lascas de madeira, e a gente foi trabalhando isso, mas a gente foi montando a nossa casa para a gente poder trazer outros projetos, né? E aí nós montamos a cozinha. Eu tive que devolver o salão para o meu pai, que até então minha mãe tinha falecido, o salão ficou para o meu pai, ele precisava alugar para poder se manter também, né? E a gente pegou dentro da nossa casa, nós montamos uma cozinha, que foi a segunda versão da nossa cozinha solidária. E aqui nós continuamos fazendo marmita, entregando, e aí eu conheci o Edenilson, conheci a Luciana Fernandes, que foi uma pessoa que me aproximou, que me apresentou o William, me apresentou a Elisa Toda, e aí eu conheci uma rede fantástica, onde eu acabei chegando até vocês, conheci o Rotary Club, São Paulo, Brasil, Taiwan, que foi um grande parceiro e acabou nos ajudando a montar o projeto da cozinha.
junto com o Anderson, que foi o presidente agora, o presidente que que substituiu o Edenilson, né? Grande parceiro, o Anderson conheceu o nosso espaço, nos ajudou a estruturar a cozinha, e o Rotary foi buscando parceria com outros clubes, buscando subsídio global aqui e ali, pegando subsídio de alguns clubes, e assim eles conseguiram nos ajudar a estruturar uma cozinha que tinha um fogão de quatro bocas, tinha duas geladeiras, uma geladeira pequena e uma geladeira que gelava embaixo e não gelava em cima, e aí eles foram nos ajudando, e graças a Deus, hoje, nós temos uma cozinha estruturada, que a gente consegue dar diversos tipos de cursos, além de produzir marmitas, a gente consegue fazer cursos diversos, e a gente tem um projeto ainda de fazer uma padaria, graças a vários equipamentos que foram doados por essa parceria aí com o Rotary, o Inove-se, o Projeto Abraço, e foi mais um momento que a gente conseguiu dar um passo acima. E aí chegou o ano de 2023, né? O ano de 2023, a nossa estrutura já estava um pouco mais montada, nós fomos buscar parcerias com alguns outros projetos, como nós temos hoje um projeto de teatro, oficina de teatro. Então foi um projeto que não é nosso, uma professora, que é uma moça daqui da Brasilândia, nascida, criada na Brasilândia, montou um projeto chamado Teatro de Laje. E depois, se vocês puderem pesquisar, também vale a pena conhecer um pouquinho. E aí nós fizemos uma parceria, e eles usam o nosso espaço para poder dar aula para crianças, jovens e adolescentes e adultos também, né? E aí nós tínhamos também no nosso grupo, ali no nosso time, um grupo de mulheres muito potente, né? O Renato citou no início o nome da Cida Honório. A Cida Honório foi a nossa coordenadora de mulheres, e ainda faz parte do nosso núcleo de mulheres, está um pouquinho afastada por outras questões profissionais, mas ela, durante muito tempo, ela conseguiu tocar, junto com a Bárbara, junto com outras mulheres, o nosso núcleo de mulheres, e aí elas realizavam encontros, eventos, conseguiram trazer uma parceria, que foi o primeiro edital que nós ganhamos, foi um edital de um escritório Bichara de advocacia, é um escritório com a matriz no Rio de Janeiro, mas que tem sede aqui em São Paulo também, ali na Faria Lima, e no ano de aniversário, esse escritório resolveu, ao invés de fazer uma grande festa, de investir grana nisso, eles resolveram abrir um edital, fazer um chamamento para empreendedorismo feminino, né? E a gente teve a competência com essas mulheres, a gente teve a competência de participar, escrever um projeto, participar do edital, e aí nós conseguimos uma grana no valor de R$70 mil, que nos ajudou a tocar esse projeto, que durou 1 ano e meio. E aí nesse projeto nós conseguimos montar 3 times de mentoras, eram jovens da comunidade, mulheres, e elas eram remuneradas, recebiam uma ajuda de custo, e a gente terminou o projeto com a formação de 75 mulheres empreendedoras, né? Isso em 2023. E aí, em 2024, nós conseguimos também um projeto, uma parceria com uma ONG chamada Inglês para a Nossa Gente. Essa ONG, ela participou do Luciano Huck, aquela parede do The Wall, e essa ONG, ela é presidida por um rapaz nigeriano, o Abi, e a gente conseguiu montar a nossa primeira turma de inglês.
aqui no ITC. Depois nós conseguimos tocar o projeto de inglês sem a parceria do Inglês para a Nossa Gente, e hoje nós temos um casal aqui, a Cris e o Shola, que também é um nigeriano, está aqui no Brasil há alguns anos, e eles também dão aula de inglês e aula de espanhol, e nós já levamos os nossos alunos, nós temos uma classe, na verdade terminou agora em dezembro, é a turma Kids de inglês, a primeira turma de criança. Nós levamos para dar uma entrevista na Rádio Cantareira, foi um dia muito especial, e as crianças falaram um pouquinho de inglês, falaram sobre o sonho, e isso também é uma coisa que deu super certo, e a gente foi diminuindo um pouquinho aquele trabalho de combate à fome, que era a locomotiva em 2020, e hoje a gente percebeu que o nosso trabalho era mais transformar as pessoas, e em 2023 nós iniciamos ali a troca do nome da instituição, que até então era a Associação de Moradores do Alto da Vila Brasilândia, e passou a ser Instituto Transformação Cidadã, né? Que nós passamos por essa transformação, né? Então a transformação veio de dentro para fora, e hoje a gente trabalha as famílias, que foi um outro momento super importante. Renato, você está aqui, quer falar alguma coisa? Renato, você levantou a mão? É o Marcos que levantou a mão, o Marcos e a Júlia. Vou passar para ele e depois Perfeito, você volta na formação aí na mudança para ITC, né? Marcos, por favor. perfeito. Oi, Cláudio, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Júlia. Eu tenho a pergunta e a Júlia também tem. Parabéns pelo seu trabalho. A gente não viu, né, o que vocês fazem, das suas ações, e a gente queria ouvir, tem umas perguntas para fazer, né? Eu sou da Zona Norte também. A gente mora agora atualmente em Santa Catarina, né, em Bituba, mas eu nasci, cresci ali no Jardim Tremembé, perto do Horto ali nessa Secreto Fagundes. E, também a pandemia foi essa mudança, o motivo dessa mudança foi a pandemia, de mudar para cá, e muita gente e tal. E eu tenho uma filha especial, né, PCD. E eu também trouxe meus pais, que são idosos, e aí você, né, dessas suas ações, que eu sei que ali no bairro, perto onde a gente mora, não sei se tem ainda, tinha um Gol de Letra, que era do Raí. Não sei se existe lá, que é essa única ONG, né? E aí a pergunta é assim, se vocês só fazem ação aí na Vila Brasilândia. Eu tenho uma tia que mora no Vila Penteado, aí perto da Brasilândia, então eu conheço mais ou menos. E que lá está precisando muito, que tem um inquilino do meu pai, né, dessa casa aqui, que falou que tem muito nóia, né, porque ali tem um cemitério ali do lado e eles moram lá, e tá muito ruim o bairro, assim, né? Não é, na minha época que morava antes da pandemia não era assim, e aumentou o roubo, enfim, há essas questões de São Paulo, né? E acho que não tem muita ação. É que eu estou por fora, mas essas questões que vocês fazem, assim, acho que lá falta também. Essa é a pergunta, assim, se vocês se fazem outras ações fora dessa região da Brasilândia, né? E a pergunta da Júlia é assim, em relação existe uma questão de PCD, da ONG. Como lidar, é isso? Sim, relações PCDs, como que vocês lidam com isso, conscientização e
convivência, enfim. Porque Zona Norte, que nem onde eu moro, quase não tem calçada, né? As calçadas com os degraus enormes, e são montanhas, assim, são subidas fortes, descidas fortes, assim, é muito acessibilidade quase zero, né? É isso, né? É isso a pergunta, Cláudio. Eu queria fazer a Julia não quer fazer um comentário. A gente um, tem um amigo que é sósia do Pelé. Você conhece? Conhece? Então, aí você é o Conheço, café, cara, né? sou super fã dele. Eu falei com ele hoje. Então, vocês dois da Café Pelé, né? É o Nestor. Você Nicanor. está falando do Nestor? Nicanor. Eu não... Isso. Nicanor. Nicanor. Isso, Nicanor, ele mesmo. É. Não é que você falou do Café Pelé, eu lembrei dele. Eu falei É com isso. ele hoje, Marcos, até mandei o link do nosso bate-papo para ele hoje. Ah, legal. E, cara, prazer falar com você, com a Júlia. Obrigado pelas perguntas, né? Vila Penteado, eu tive uma infância muito forte na Vila Penteado. Minha avó morou lá durante alguns anos e eu ia muito para casa da minha avó na Vila Penteado. Tenho muito carinho dessa época. Em relação ao trabalho fora da Brasilândia, quando nós fizemos a mudança da AMAVIB, Associação de Moradores do Alto da Vila Brasilândia, para Instituto Transformação Cidadã, já foi um primeiro passo, ô Marcos, para a gente poder levar um pouquinho para fora do nosso bairro, esse nosso trabalho, né? Então, nós percebemos que a gente consegue impactar, né? A gente conseguiu impactar muito o nosso bairro, né? Então, a gente está percebendo essa transformação, esse envolvimento com a comunidade, com a sociedade, e nas duas pontas, tanto com quem quer doar e não sabe como doar, como quem precisa receber, né? Então, a gente está conseguindo dialogar com as duas pontas, conectar com as duas pontas. Então, hoje não. Hoje a gente não tem nenhum trabalho fora daqui da Brasilândia, fora do território da Brasilândia, porque a gente não tem braços para isso, né? A gente não tem, infelizmente, o nosso recurso é muito pequeno, o nosso corpo de voluntários também é pequeno e é local, então são pessoas que não dispõem de transporte para poder sair para outros lugares, são pessoas que muitas vezes não têm uma condição de vida muito favorável, e aí está aqui ocupando a cabeça, ocupando a mente também. Então, infelizmente, a gente não consegue hoje, mas a gente está construindo um piso sólido para que daqui a alguns anos, se a gente conseguir fazer com que tudo dê certo, a gente possa levar um pouquinho do que a gente faz na Brasilândia para outros lugares de São Paulo. Trabalhar com PCD. Nós temos hoje uma sala de aula de alfabetização com PCDs, né? Então, a nossa casa, ela é meio que adaptada por ser uma casa, ela não foi construída para ser uma ONG, para ser uma escola, e ela se transformou numa escola, mas ela está sendo adaptada para que a gente possa receber com mais conforto as pessoas que têm cadeirantes. Nós temos hoje, mais ou menos, eu acho que uns 4 cadeirantes que nós atendemos, e não é fácil eles acessarem o nosso espaço, mas conseguem, porque nós temos uma rampa, para vocês terem ideia, que essa rampa é mais ou menos assim, o meu braço. Então, para subir empurrando a cadeira de roda, tem que ter 2 pessoas, né? E não é fácil. Para descer também, porque tem que ter cuidado, é uma descida, né? A nossa rua é uma descida, mas a gente está preparando um projeto, que esse projeto ele está vindo aí com o apoio do Projeto Abraço, com o apoio do Inove-se,
com um apoio muito forte do Rotary também, e a gente pretende fazer com que esse projeto dê mais um passo agora nesse ano, na gestão do William Lin, para fazer uma reforma aqui na nossa casa, pensando também em melhorar as condições de atendimento de portadores de necessidade, né, algum tipo de deficiência. E hoje nós temos uma coisa que eu não falei, que me veio agora, que eu lembrei, nós temos uma biblioteca, que a ideia é fazer com que essa biblioteca ela seja cada vez mais visitada, né? Porque é uma coisa que a gente tem cada vez menos acesso, ou as pessoas estão abandonando a leitura através de livros. Então a gente tem uma biblioteca também muito bacana, deve ter mais ou menos uns 3.000 livros, e é uma biblioteca bem bacana. Então, acho que eu não sei se eu consegui responder vocês. Sim, obrigado, Cláudio. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Júlia. Cláudio, Renato? Sim. O Edenilson me passou um videozinho de quando vocês estavam preparando aí as sacolas de Natal. Eu acho que aquele ali é o salão, não é a sua casa, né? É o salão dos meus pais. É o salão Mas, dos meus pais. Meu pai faleceu, já fazem 2 anos, né, que meu pai faleceu. Meu pai teve um câncer e acabou falecendo. E eu tenho mais 2 irmãos e acabei ficando com o salão na partilha dos bens, né, que a gente está fazendo essa divisão. Eu pedi para os meus irmãos deixarem eu fazer uso do salão para fins sociais. E o salão a gente usa para o teatro, capoeira, e o vídeo que o Ed fez foi nesse momento, que a gente estava separando ali, montando as sacolinhas. posso colocar? Que Por assim o favor. pessoal vai ter uma noção um pouco do espaço ali de vocês. Quem disse que doente não existe? É os doentes, né? Os doentes. Os doentes. A gente tá tudo doente, né? Tô tentando pôr a sacolinha. Só para que vocês possam ter uma noção de um dos espaços que o ITC utiliza. Aí o pessoal estava montando as sacolinhas aí desse último Natal. Com você, Cláudio. Isso, esse espaço é o salão, né, que a gente usa. Esse foi o mesmo salão que a repórter fez aquela matéria da TV Record, né? Então, é um salão que a gente usa hoje para várias atividades. Até mesmo agora em dezembro, nós terminamos o projeto de empreendedorismo que nós estamos tocando, com uma feira de empreendedorismo nesse espaço.
É um espaço bem, bem legal. Eu estava procurando uma foto aqui para te mandar, Renato. Quando esse salão foi construído, na década de 80, eu tô nessa foto, eu tenho uma foto com meu pai, meu tio e minha irmã, só que eu acabei não encontrando essa foto para te mandar, mas em um outro momento vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Como eu expliquei para você hoje, amanhã é um dia que eu vou deixar você como administrador do grupo e você pode compartilhar lá alguns vídeos que você me passou e que a gente eventualmente não consiga passar hoje. E se você achar essa foto, você coloca, enfim, o que você quiser divulgar amanhã, o dia é seu. E a Salo a mesma coisa, Salo, como convidada hoje, se amanhã você quiser compartilhar algum evento, seus contatos, algum trabalho que você esteja desenvolvendo aí no hospital, enfim, fique à vontade também. Vou te deixar como administradora também amanhã, tá bom? Você tinha parado comentando da mudança do nome, iniciando, no caso, o ITC, nessa transformação que houve. O Tadeu está querendo falar contigo. Posso passar para ele antes de você voltar aí no teu Sim, tempo? Então, sim, Tadeu. claro. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Muito emocionante, muito interessante seu trabalho, Cláudio. Eu queria compartilhar uma experiência que eu tive. Eu morei aí em São Paulo muitos anos. O Marcos me lembrou agora, né? Eu morei no Tucuruvi, ia muito pro Horto, né, de bicicleta. Estudei ali no Albino César, que fica ali no começo da César Fredo Fagundes. E um dia eu participava de uma reunião em Moema, né, já mais recente, há uns 10 anos, e às quintas-feiras a gente fazia uma doação, né, de lanche ou de marmita para os moradores de rua. Aí um dia eu me atrasei no meu trabalho, não tive condições de ir para a reunião, mas naquela quinta-feira eu me lembrei que era o dia, né, da doação das marmitas, ou lanche. Aí eu comprei 5 lanches e fui lá na Sé, né, para distribuir para os moradores de rua. Aí eu vi também uma equipe lá, talvez você conheça, uma equipe bem grande, eu não me lembro, e eles estavam fornecendo comida mesmo, né, marmita, né, feijão, arroz, maionese, frango assado, e era assim, um número bem significativo. Então, tipo assim, eu estava me achando, porque eu estava distribuindo 5 lanches, né, e eles lá no dia eu perguntei para a pessoa, né? Eu falei, quantas marmitex que vocês estão distribuindo? Ele falou lá o número, acho que era 200 e pouco. Ele falou, se você quiser se juntar a nós, né, então a gente não precisa mais de dinheiro, a gente tem, né, vários empresários que fazem bancam essa parte, mas se você quiser vir ajudar a gente a distribuir, né, preparar, você vai ser muito bem-vindo. Então, e é um trabalho muito gratificante. Então, tipo assim, a gente vive procurando. Então, nós temos aqui uma pessoa, acho que ele não está aqui entre nós hoje, o Zé Carlos, que trabalha, né, com finanças e tal. Então, a gente fica pensando assim nessa parte financeira. Como é que o Zé Carlos chegou aí? É só porque eu falei dele. Então, tipo assim, a gente vive procurando uma maneira, tipo assim, como é que eu posso multiplicar, né, o meu dinheiro, como é que eu posso multiplicar, né, a minha parte, o que eu tenho aí financeiramente. Mas eu não tenho dúvida, e isso inclusive hoje é ciência, né, existem estudos universitários que provam isso, que é muito mais gratificante você se doar, né, você doar o seu tempo, né, em prol de outro ser humano. Então, seria muito legal que você, né, nos desse essa oportunidade, que amanhã eu acho que você vai fazer isso, que é você colocar aí um Pix, né? Então, a gente não. Agora eu moro em outra cidade, a gente não tem condições de fazer o trabalho presencial, mas a gente poder se juntar, né, a mais essa egrégora aí, a gente poder doar um valorzinho aí mensal para você, para a sua, né, para sua ONG aí, e a gente participar disso. E eu acho uma pena que as pessoas demoram a descobrir isso, né? Que hoje é ciência, que o fato de você se doar aumenta o seu perfil hedônico, né? Que é a sua capacidade de felicidade.
mais do que você receber. Porque o que você recebe, você volta para o mesmo padrão que você tinha, né, do nível de felicidade, né, que eles chamam de perfil hedônico. Então, se você ganhar na loteria, depois de 3 meses você volta para o mesmo padrão. Se morrer a pessoa que você mais ama, ele cai, mas depois de 3 meses ele volta para o mesmo padrão. Agora, o que muda, né, o seu nível de felicidade, de fato, é isso que a espiritualidade falou a vida toda, né, que é a doação, que é a caridade e o autoconhecimento, né, o hábito de meditar, de você olhar para a sua mente, entender como que as coisinhas funcionam, né, dentro dessa maquininha aí que a gente recebeu, que é nosso cérebro, mas que não tem manual de instrução. Então, isso sim, né, aumenta o nosso nível aí de felicidade, leva a gente para um patamar que a gente fica imune, né, ao que está lá fora. A gente cai na real que a felicidade não tem nada a ver com o que está lá fora, né? Então, tem a ver com a forma como a gente enxerga a vida, né? A forma como a gente é, vê nossos valores, como a gente lida com tudo isso. Então, vai ser muito legal se você nos der, né, essa oportunidade da gente entrar, né, nessa energia, nessa egrégora aí de ajuda daí. E eu, por mim, pretendo, né, ajudar na medida do possível aí, sempre que possível. E é um trabalho muito lindo, né, maravilhoso. E, e mais uma vez, que pena que a gente demora para descobrir isso, né, que se doar, fazer a caridade é melhor do que receber. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, muito bom, grato pelo espaço. Tadeu, poxa vida, obrigado, cara, obrigado pelas palavras aí. E você falou uma coisa que eu não sei se você chegou a conhecer o William Lin, né? É um cara que eu tenho como um mestre, eu tenho ele como um líder que me ensinou a atravessar algumas barreiras na vida que eu não sabia como atravessar e enxergar no espelho um Cláudio que eu não me enxergava, né? E ele sempre fala, é melhor ajudar do que ser ajudado, né? Então, realmente, é melhor você, faz o melhor que ele quer dizer, o que faz bem para você, ajudar ou ser ajudado? O que faz bem para a gente é ajudar. A gente se sente melhor ajudando do que sendo ajudado, né? Então, vai muito no sentido do que você está falando. Nós temos aqui, eu falei há algum tempinho atrás, que em 2020, a primeira doação que nós recebemos foi um movimento feito numa conta de pessoa física, do Cláudio, né? Então, no início de 2020, de 20 para 21, nós percebemos que aquele trabalho temporário que a gente estava fazendo, que a gente pretendia fazer, ele criou um corpo muito grande e não era mais um trabalho temporário, já era um trabalho que estava se consolidando. E com isso nós voltamos à nossa conta corrente bancária, nós temos uma conta no Banco do Brasil. A partir dali, eu comecei a andar da forma que deveria continuar sendo feito, né? A vida financeira do Cláudio não cruza com a vida financeira da instituição. Hoje nós temos uma das nossas principais pontes entre a Brasilândia e o outro lado do Rio Tietê, que é uma moça chamada Luciana Fernandes, que é uma pessoa fantástica. Ela tem uma empresa muito grande de assessoria empresarial. Essa empresa faz a nossa contabilidade e audita as nossas contas, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em cima do trabalho que a gente executa. Eu sou servidor do Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? Então, a gente trabalha com erário, a gente sabe a importância de você gerir bem ali, gerenciar bem as contas públicas, porque não é a conta de uma empresa que você decide e aí você é responsável pelo lucro, pelo prejuízo e o que acontecer é problema seu. Não é. Você está trabalhando com dinheiro de outras pessoas.
E a gente tem isso, Tadeu, a gente tem isso como uma primícia muito grande, a responsabilidade na gestão financeira. E é mais um desafio, porque eu tenho colaboradores aqui na minha instituição que eu tenho que tomar muito cuidado para não sofrer um processo trabalhista. Então, eu tenho que gerenciar os meus voluntários para que eles não tenham poder depois, e não tenham direito, e não tenham motivos para me processar por uma ação trabalhista. Mas eu também tenho que fazer o carro andar, eu tenho que fazer as coisas acontecer. É um desafio muito grande. E cada doação que a gente recebe é muito importante. E a gente tem hoje, como fonte de receita, 90% das nossas. Oi, filha, vem cá, vem falar oi aqui, ó. Ó, quem tá me cutucando aqui, a minha netinha. Só fala oi, tchau. Pronto. É, fala, tudo bem com vocês? Eu sou a Lua Heinrich Rodrigues, que vocês falaram o nome agora há pouco. Agora, vai lá com a vovó. Pronto. Vai lá com a vovó. Pronto, desculpa, gente. Então, eu estou falando isso porque nós temos um grupo de pessoas que nos ajuda, financeiramente falando, desde a época da pandemia, né? São 5 para 6 anos, e essas pessoas todo mês nos ajudam financeiramente, e são pessoas que eu não tenho muito contato, eu quase não falo, porque eu não tenho contato dessas pessoas, eu sei que eles nos seguem pelas redes sociais e continuam nos ajudando. Uma senhora que nos ajuda hoje, ela doava para Legião da Boa Vontade, a LBV, e aí um dia ela me ligou e falou assim, ó, eu conheci o trabalho de vocês através de uma matéria da Globo e eu doava para a LBV. A partir de hoje, eu vou doar para vocês, porque eu sei que o pouco que eu ajudo a eles vai impactar menos do que vai impactar para vocês. Então, o mesmo valor que eu doava para eles, eu vou doar para vocês. E é um dinheiro que nos ajuda a pagar uma conta de luz todo mês. Muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Tadeu, esse William Lin que o Cláudio falou, é aquele chinesinho que há pouco tempo veio fazer um bate-papo conosco sobre liderança. Você estava nessa noite junto. Lembra Estava quem é? sim, me lembro. Sim, sim. Ele que é o William Lin que o Cláudio comentou. Cláudio, Legal. estouramos o nosso horário. Agora eu não podia fazer diferente, eu vou pedir para o Edenilson, que te trouxe até nós, fazer o agradecimento a você, e depois que ele fizer o agradecimento, você faz o fechamento. Aí você conclui a tua noite da forma que você achar melhor, tá? Edenilson, por favor. Tá romântico aqui assistir você, porque tá acabando a luz a cada 5 minutos aqui na minha casa, né? Mas, Cláudio, uma coisa que eu aprendo muito com o Renato, com o Paulo, com o pessoal do Mais Atitude, nós somos instrumentos de uma força maior. Sim, nós somos esses instrumentos, não há nada que agradecer. Como o Tadeu falou, e é perfeito a análise dele, doar faz muito bem. Você sabe o quanto eu gosto de você, do seu trabalho. Nós começamos lá com doação de alimento e supermercado, no meio da pandemia, todo mundo morrendo de medo. A gente conseguia, com a ajuda de muita gente, quase 1 tonelada por semana. Você lembra disso? E que loucura que era, sair do Morumbi para chegar na Brasilândia. 3 horas de trânsito. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai aguentar? Aguentamos e chegamos até aqui. E depois o projeto da cozinha, já com o pessoal do Rota, foi sensacional para todo mundo, para todos os clubes que participaram, que até hoje estão aí ajudando a gente. Ô, Cláudio, fique com Deus. Obrigado pelo presente, de estar mostrando aí a sua neta maravilhosa, de ter a sua filha sempre presente com você. A esposa eu já nem falo mais, porque
já faz parte da casa. E eu quero dizer para você o seguinte: o Mais Atitude, vários colegas, alguns estão aí, outros hoje não participaram, ajudaram adotando crianças na nossa campanha. Foi muito, muito legal. Renato e colegas, na última semana de Natal, eu e o Cláudio fomos para a loja. Nós compramos 250 brinquedos, tênis, meia. Levamos tudo para a sede com o caminhão da empresa, que eu tenho que falar que a Têxtil Abril nos ajudou muito. O trabalho incrível do Renato de separar tudo direitinho, as roupas. E aquele vídeo lá emociona, porque você vê, são todos voluntários, correndo contra o tempo, porque as crianças estavam ali esperando para receber esse mimo, que para eles é um presente inesquecível, viu? Cláudio, falar que você conta comigo, não, eu que conto com você para melhorar o nosso astral sempre. Em vários eventos que teve lá no Raca, eu puxava você lá para a mesa, apresentava para o Paulo, para o Renato. Eu falei, vai ter o dia, viu, Renato? Vai ter um dia que eu vou conseguir fazer esses homens se encontrarem, pô. E foi uma luta para o café. Eu falei, café, conversa com o Renato, fala com ele para a gente conseguir fechar essas sacolinhas. Ó, voltou a luz de novo, até espanto aqui. Então, cara, eu agradeço muito a, a você pelas oportunidades que você traz para nós. Sabe que esse Natal não foi muito fácil para mim, mas eu não poderia perder a oportunidade de estar junto com vocês. E Mais Atitude, gratidão a todos, 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 todos. E a egrégora é isso, pegar as pessoas de bem que estão espalhadas por todo lugar e trazê-las para formar uma única família para fazer o bem, porque isso é muito importante e nós somos muito fortes. Um abraço para você, Claudio. Obrigado, Renato, e a todos pela oportunidade. Valeu, Edenilson. Cláudio, por favor. Bom, o Edenilson, cara, não tem palavras para escrever quem é esse cara aqui pra gente, viu? Um cara que eu tenho um imenso, um enorme carinho, respeito, admiração, tanto ele como a Cris, a esposa dele, a família dele, né? Então, eu finalizo aqui, Renato, agradecendo a você, né, pelo voto de confiança quando você nos vendeu a roupa, mesmo sem receber, recebeu depois. Então, você fez um ato ali também que merece muito, muito carinho, muito respeito. Você entendeu ali o espírito da nossa luta, a dificuldade que a gente estava passando naquele momento. Eu precisava de alguns minutos para poder, de algumas horas para efetuar o pagamento, e mesmo assim você, em momento algum, você hesitou, né? Então, eu tenho certeza que todos vocês aí do Mais Atitude contribuíram, colaboraram e ajudaram a gente a divulgar e conseguir mais padrinhos também e alcançar o objetivo e ultrapassar a meta das crianças e fazer com que todas elas fossem atendidas. E agradeço imensamente, principalmente, cada elogio que vocês dirigiram ao Cláudio. Esses elogios não foram ao Cláudio, foram à equipe que está por trás do Cláudio, porque o Cláudio é só uma pessoa de uma legião aí que faz a coisa acontecer, e gratidão pela oportunidade de contar um pouquinho a minha história, a história do nosso trabalho, a história da nossa comunidade, conhecer a minha neta também, obrigado por tudo, e amanhã eu compartilho com vocês algumas coisinhas aí para vocês conhecerem mais do nosso trabalho. Gratidão, gratidão. Obrigado você, Cláudio. Sala, tua vibração foi maravilhosa. Cláudio, seu testemunho é uma lição para todos nós, um incentivo para que a gente continue nesse trabalho. Amanhã vai ser uma honra o grupo poder receber, né, os contatos de vocês,
como o Tadeu te pediu, Cláudio, pode colocar sim o número do Pix aí da instituição na sua divulgação lá, que aí quem puder ajudar vai estar te ajudando. E eu tenho certeza que o Mais Atitude vai estar por perto e nós vamos ter oportunidade de fazer algumas campanhas junto com vocês aí. Podem estar certo disso. O Paulo abriu o microfone. Você quer falar alguma coisa, Paulo? Oi? Eu vi que você abriu o microfone. Você quer falar alguma coisa? Não, não, não quis abrir o microfone só para me despedir. Mas, na realidade, né, como já estamos finalizando, vamos fazer um pouco de brincadeira com a Salva para falar que a vibração dela realmente salva. E obrigado, viu, Café, pelo seu trabalho. É um exemplo para todos nós. E, Tadeu, eu vou defender o Zé Carlos. Ele está aqui na sala desde o começo, viu? Desde o comecinho. Não apareceu aquela hora lá, não. Né, Zé? É, não, essa do Paulo foi assim, ó. Só faltou o Paulo emendar os dois, né? Falar assim, ó. Salva, a sua vibração salva. E depois disso, só mesmo um café. Não, A maravilha. finalização é com você aí. Não, ó, Paulo, já que você falou que para descontrair, a hora que o Renato perguntou por que você abriu o microfone, eu falei aqui, falei assim, ele abriu para falar já boa noite. Tchau, gente. Mas é isso aí. Foi maravilhoso, hein? Maravilhoso. A vibração realmente foi fenomenal. Divino, viu, Salva? E o trabalho do café, cara, é um trabalho que muitos já fizeram também. Requer muita determinação, muita força de vontade. E não é fácil, não é fácil. Muitas vezes não é reconhecido, mas a gente não espera, quem faz esse trabalho não espera reconhecimento, né? Mas é complicado. É isso aí. Meire, depois você faz o contato lá com o Cláudio direto para combinar os livros, tá? É isso, gente. Gratidão mais uma vez. Um ano de muita luz para todos. Na próxima semana, até, Cláudio, se você tiver disponível na quarta-feira próxima, nós vamos estar recebendo uma pessoa aqui lá de Florianópolis, o Grego, que é o Eustáquio. Ele tem um programa de internet chamado Vida Inteligente. É um programa que já está no ar, o canal dele há 20 anos já. Ele tem mais de 80 mil seguidores, ele faz um trabalho também fantástico e vai ser uma honra poder estar recebendo ele aqui. Então, qualquer um de vocês que puder estar aqui para prestigiá-lo, foi um gesto muito carinhoso dele de vir bater esse papo conosco, porque ele é um cara realmente muito ocupado devido a vários projetos que ele tem, ele vai contar sobre isso. E é isso. Não esqueçam, então, que o Mais Atitude faz 25 anos esse ano. A gente vai falar melhor sobre isso. E é isso. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Cláudio, gratidão, velho. Salwa, beijo no coração. Obrigado a todos. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa Boa noite noite. a todos. Obrigado a todos. todos. Obrigado, Renato. Boa noite, pessoal. Boa Bom noite. descanso. Muito Boa obrigado. noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.